Boa tarde, o DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje trazemos Roberta Bastos de Oliveira, da Mentum Orçamento e Gerenciamento de Obras, que compartilhará seus conhecimentos a respeito de boas práticas para a orçamentação em BIM, cases e lições aprendidas. Passo, portanto, a palavra à profissional. Desejo a todos uma boa palestra. Olá a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade e o convite de estar participando hoje do ciclo de palestras do Enfoque BIM DENIT 2024 e poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento a respeito das boas práticas para a orçamentação em BIM, cases e lições aprendidas. Sou a mestre em engenheira civil Roberta Bastos de Oliveira, mestre em construção civil pela UNB, MBA em Gerenciamento de Obras pelo IPOG e Engenheira Civil pela Universidade Federal de Uberlândia. Venho desenvolvendo pesquisas na área de gestão e economia dos processos de produção, relacionados à produtividade, inovações na construção civil e ao processo BIM, aplicado no orçamento e no planejamento da obra. Tive a oportunidade de ser ex-pesquisadora plena da equipe de custos na cooperação técnico-científica entre o Ministério da Justiça e a Universidade de Brasília, onde nós aplicamos estudos e pesquisas em arquitetura penal, utilizando o BIM no processo de orçamentação. Então, fiz parte da equipe de custos, onde nós pudemos ter essa experiência bastante enriquecedora de orçar edificações penais em BIM. Fui também membro do PISAC, que é o Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído, da Universidade de Brasília, e hoje ministro cursos de extensão e pós-graduação na área de orçamento de obras e orçamentação em BIM, em instituições como a FACERRA, a UNB, Universidade de Uberaba e o IPOG. Sou autora de vários artigos na área de orçamentação em BIM e proprietária da Mentum, atuando com orçamento, planejamento e gerenciamento de obras, com mais de 77 milhões de obras privadas orçadas e 248 milhões em obras públicas. Então, hoje vou estar compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento a respeito de orçamentação em BIM e o que eu posso trazer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente colocar todo mundo no mesmo nível, eu gosto sempre de trazer alguns conceitos que são importantes, e o conceito de orçamento, ele consiste na previsão de recursos financeiros necessários para o desenvolvimento de um produto. Ele é apontado por alguns autores como a principal ferramenta para a gestão de custos, pois possibilita a análise comparativa entre o custo planejado e o realizado. Para tanto, é essencial que os custos sejam apresentados no orçamento conforme eles ocorrem durante a etapa de produção ou da prestação de serviço. Se a gente não tiver essa compatibilidade de informações, a gente não consegue ter um custo planejado versus um custo realizado. Aqui eu trouxe basicamente 4 passos principais para uma orçamentação, identificando a questão de projeto, já considerando que isso foi feito, análise de projeto, apropriação de dados. Fiz um recorte de fato no processo de orçamentação e vocês vão entender o motivo. Se a gente for pegar um processo de orçamentação, a gente divide basicamente em 4 etapas. A primeira delas seria a criação da estrutura analítica de projeto, a segunda, a escolha das composições unitárias, a terceira, extração de quantitativos, e a quarta, BDI e encargos sociais. Vejam bem que eu ainda não estou falando de orçamentação tradicional, orçamentação em BIM. São os 4 passos para a gente orçar uma edificação, alguma coisa relacionada à infraestrutura. A gente precisa seguir esses 4 passos. E também
vou trazer outro conceito para vocês, que já é de uma grande familiaridade para todos que estão aqui presentes, que é sobre BIM, processo de modelagem digital do projeto de construção e da união de todos os subprojetos e informações geradas na fase de planejamento em um único modelo. Eu gosto muito de focar no termo processo, porque o BIM ele foca na definição de um fluxo de informação que será respeitado por todas as equipes para troca de produtos e esclarecimentos técnicos. Esse processo ele é retroalimentativo, onde nós vamos ter ciclos de otimização, ao contrário da forma tradicional de projetar, em que geralmente o fluxo da informação é linear. Então, depois que a gente traz essa questão do conceito BIM de fato, eu gosto sempre de reforçar que vai depender do nível de informação que a gente tem, vai depender dos requisitos no modelo e o que eu quero que contenha no modelo, e a finalidade da modelagem e do produto. Para a gente começar a pensar naquela questão dos usos BIM, que atualmente a gente fala até muito mais na questão de uso BIM do que BIM 4D, BIM 5D, BIM 6D. Porque independente da ordem em que aconteça, é importante focar no uso BIM. Para que essa modelagem vai ser utilizada? E com isso, preencher os requisitos do modelo e definir o nível de informação que nós vamos ter. E aí eu trago para vocês, faço essa apropriação dessa frase que não é minha, mas é da minha orientadora de mestrado, professora Michele Tereza da UNB, que me trouxe essa questão e nunca mais saiu da minha cabeça, né? Que o M do BIM não é de mágico. A gente sabe que o I é de informação, mas o M não é de mágico. E, infelizmente, muitas pessoas que não conhecem o processo ou não entendem a necessidade de quais atividades e etapas precisam para ser feita uma implementação, entendem que é só estalar os dedos e está tudo resolvido. Então, eu gosto sempre de focar nisso, que o M do BIM não é de mágico. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente traz a orçamentação em BIM, eu trouxe os mesmos 4 pontos, os mesmos 4 passos que nós conversamos anteriormente. Qual que é a diferença e onde o BIM consegue ajudar? Na extração de quantitativos. O orçamentista vai precisar continuar criando estrutura analítica de projeto, junto com os demais envolvidos, vai precisar continuar selecionando as escolhas das composições unitárias, porque o ideal não é que se tenha algo automático selecionando essas composições, mas precisa passar pelo crivo de alguém que é crítico, de que vai entender qual que é a melhor composição para aquela situação em específico. E a gente vai continuar tendo que aplicar BDIs, encargos, etc. Então, o BIM, ele chega para ajudar na parte da extração de quantitativos. Por isso que eu trouxe a questão de que o BIM não é de mágico. Por quê? Porque ele não veio para revolucionar e solucionar todos os problemas de nenhuma disciplina, e do orçamento não poderia ser diferente. Além dos benefícios, isso aqui eu trouxe um recorte do documento da Caixa Econômica Federal de 2024, então bem recente. Além dos benefícios amplamente conhecidos do BIM, aqueles relacionados à qualidade do projeto, gestão da informação, possibilidade de executar simulações da edificação, redução de desperdício, que é o que a gente sempre traz como benefícios do BIM, quando a gente vai justificar o fato realmente de estar sendo utilizado, esse uso também possibilita automatizar etapas do processo, melhorar o levantamento de quantitativos, utilizar a inteligência artificial a favor do orçamento e ter agilidade em simular impacto das variações do projeto no orçamento para realizar as melhores escolhas de projeto, baseadas em custo para obras públicas, que foi, no caso, o que a Caixa trouxe. Mas, para nós, a gente pode ter esses mesmos benefícios para obras privadas. Trouxe esse recorte justamente para mostrar para vocês que o BIM ele automatiza, que ele facilita o processo, mas que ele não é mágico. E aí trouxe um outro recorte aqui de um outro artigo que foi publicado no ano de 2018, no ENTAC,
que é o Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, onde a gente já estava discutindo um pouco mais sobre a questão da orçamentação em BIM, né? E os autores desse artigo trouxeram opções de extração de quantidades em BIM que eu considero como possibilidade de evolução. Uma coisa que eu sempre falo em todas as palestras que eu ministro é que é importante a gente começar, né? É importante a gente dar o primeiro passo, não dá para a gente chegar e já querer implementar BIM 100%, ter um nível de maturidade excelente. Então, é importante que a gente comece de algum lugar e que a gente vá evoluindo. E, do meu ponto de vista, a leitura desse artigo traz isso. Algumas possibilidades de a gente começar a fazer extração de quantitativos em B. Então, poderia fazer exportação de quantitativos do modelo para um software de orçamentação. Poderia ser uma conexão direta entre software de orçamentação e complementação em componentes BIM, perdão, ou poderia ser o uso de uma ferramenta para levantamento de quantidades com exportação de dados BIM para o Excel. Isso foi um recorte desse artigo que eu trouxe de 2018, convido vocês também a fazer a leitura, e a gente tem as vantagens e desvantagens apontadas por esses autores em cada um desses métodos. Eu, particularmente, atribuo a questão da orçamentação em BIM a vinculação da extração de quantidade diretamente no meu modelo, de modo que qualquer alteração que for feita no meu modelo, se bem automatizada e vinculada com os filtros dos parâmetros corretos, nós vamos ter uma agilidade nesse processo. Então, aquele ciclo de otimização que eu comentei com vocês, isso vai acontecer no orçamento em BIM se ele for bem feito. Agora eu trago para vocês uma outra discussão de um artigo de minha autoria, juntamente com a Alice Araújo, Michele Carvalho e Raquel Blumenschein, minhas parceiras de trabalho lá na Universidade de Brasília, e no projeto em parceria com o Ministério da Justiça. Nós publicamos esse artigo no ano de 2021 e ele foi fruto justamente das lições aprendidas que nós tivemos trabalhando com orçamentação em BIM para aquelas edificações. E trouxemos, então, critérios básicos de modelagem para orçamentação em BIM de um projeto arquitetônico. É importante enfatizar que nós trouxemos esse recorte para a parte de arquitetura, mas ela pode ser ampliada para as demais disciplinas. O que eu vou trazer para vocês aqui nos 5 critérios, eu acredito fortemente que pode ser aplicado para qualquer disciplina. E para contextualizar vocês, essas edificações penais eram com sistema construtivo paredes de concreto moldadas em loco. Então, já era um sistema que não é tão tradicional comparado com outros, e que a gente precisava atender essa necessidade de orçar esse sistema construtivo e as edificações em BIM. Então, nós trouxemos 5 critérios básicos, não são os únicos critérios, é importante enfatizar isso com vocês. Cada um deles vai desmembrar em outros. A gente tem várias necessidades que voltam naquela questão que a gente já comentou sobre os usos BIM, qual a finalidade daquele modelo, mas a gente traz critérios básicos, que são o ponto de partida para se orçar um projeto em BIM. O primeiro deles seria alinhamento das famílias usadas na modelagem. Quando a gente tem um cenário de orçamentação em BIM, as informações elas são imputadas no modelo pelo projetista e são extraídas do modelo pelo orçamentista. Ou seja, a função de inserir essas informações no modelo agora é do projetista. Mas o orçamentista precisa trabalhar em conjunto. Por quê? Porque o orçamentista tem o embasamento técnico, o embasamento teórico e prático para dizer quais informações precisam estar constadas. Nesse projeto, como a gente estava todo mundo começando a trabalhar nessa implementação de fato, ainda não tinha sido feito o BEP, que é o ideal que seja feito no início do processo para registrar e parametrizar todos esses itens. Então, a gente trouxe critérios aqui que são critérios básicos que também precisam estar registrados no BEP para não ocorrer problemas durante o processo. E o primeiro deles seria alinhar as famílias usadas na modelagem. Então, como o projetista precisa colocar essas informações, o orçamentista precisa dizer para ele quais informações precisam estar dentro desse modelo.
E aí nós chamamos de planilha de famílias, criamos essa planilha em parceria com a equipe de arquitetura, onde foram mapeadas, em uma planilha eletrônica mesmo, quais famílias seriam modeladas, e nós, orçamentistas, retroalimentamos essa planilha, contando para o projetista quais parâmetros precisavam estar, quais eram as unidades que precisavam conter esses parâmetros, de modo que permitisse uma orçamentação. Então, por exemplo, se a gente ia orçar parede de concreto, eu ia utilizar aquela mesma modelagem para extrair quantidades de concreto, volume de concreto, eu precisaria de volume, eu precisaria de área, eu precisaria de perímetro, eu precisaria de altura, etc. Então, a gente precisa contar para o projetista, ele não tem obrigação de saber, a gente precisa contar isso para ele, mas a gente tem que contar no começo, senão chega lá na frente e o modelo já está feito, e aí entra a questão do retrabalho, que é o que muita gente às vezes atribui para o BIM. Demora muito, demora porque a gente não está implementando no momento correto. Um segundo item é o atendimento à estrutura analítica de projeto, que é a EAP. Eu sempre, quando eu vou falar nas minhas aulas, eu sempre falo da questão do termo projeto, que a gente tem uma tradução única para o português, mas quando a gente leva para o inglês, a gente tem o project e a gente tem o design. E quando a gente pega o PMBOK, ele traz o project. Então, aquele conceito da WBS, que foi traduzido para a estrutura analítica de projeto, é o project, que envolve todas as disciplinas. O que isso quer dizer? Que todos os envolvidos no projeto precisam particionar os seus projetos numa mesma linguagem, de modo a garantir que o orçamento e o planejamento reflitam isso. É claro que vai existir uma EAP um pouco mais detalhada para o orçamento, um pouco mais detalhada para o planejamento, mas os projetos precisam seguir isso. De que modo? Se eu estou orçando uma edificação multifamiliar, vertical, então ela tem vários pavimentos, e eu preciso dos custos e quantitativos por pavimento. De nada me adianta a arquitetura fazer uma modelagem dividida por pavimentos se a minha estrutura me entrega um pilar onde ele está detalhado uma prumada toda. Eu não consigo fragmentar por prumadas. Eu vou ter um quantitativo geral, mas eu não vou ter essas etapas particionadas. Então, eu não estou seguindo a minha estrutura analítica de projeto. Num processo tradicional de orçamentação, o orçamentista vai e fragmenta manualmente, apesar de não ter essas informações nas pranchas, e consegue calcular. Mas no BIM isso não deve acontecer, porque o certo é que venha isso no modelo da forma correta e que o orçamentista faça essa extração de quantidades da forma correta. Então, se não estiver subdividido, o orçamentista vai precisar criar uma série de outros parâmetros e mexer no modelo. Então, seguir a estrutura analítica de projeto é premissa de qualquer coisa, seja tradicional, seja em BIM, mas no BIM ele é imprescindível. O terceiro item é a conformidade com a base de dados orçamentária. Por quê? Lembra que eu comentei que agora, no orçamento em BIM, as informações são imputadas no meu projeto pelo projetista? Eu preciso contar para ele que a minha base orçamentária que eu vou utilizar precisa daqueles parâmetros. E aí entra o exemplo das paredes de concreto. As paredes de concreto no SINAP, a gente tem, pela árvore de fatores, a gente tem diferentes possibilidades de orçar as formas por questão de produtividade, que depende da localização em que aquela parede se encontra na minha edificação. Então, por exemplo, eu tenho diferentes composições para panos de fachada e para paredes internas, por exemplo. Nesse caso, eu preciso dessas informações no meu modelo, em formato de parâmetros, para que eu consiga extrair as quantidades de forma fragmentada. Então, nós, orçamentistas, chegamos nos projetistas e contamos para eles: olha, nós precisaremos dessas informações. Eu preciso diferenciar a parede interna, que teria duas faces internas, e uma parede externa, que teria uma face de fachada e uma face interna, de modo que eu pudesse criar fórmulas para isso. Então, conformidade com a base de dados orçamentária é dizer para o projetista: vou utilizar SINAP, e o SINAP faz a diferenciação
de paredes dessa forma e paredes de outra forma. Então, eu preciso ter essa informação no meu modelo, senão eu não vou conseguir fazer essa diferenciação no meu orçamento. Então, essa necessidade de conformidade. E aí, então, foi criada um parâmetro de texto chamado local de instalação, onde a gente fazia essa diferenciação entre paredes internas e paredes externas. Um outro ponto é a questão de links dos modelos arquitetônicos. Quando a gente pensa em projetos complexos, projetos muito grandes, é usual que se fragmente a modelagem para não pesar e depois se utilize links para poder juntar tudo em um único modelo, que seria um modelo federado, por exemplo. O que acontece? A utilização desses links para a parte de orçamento e planejamento, ela precisa ser muito bem pensada. Por quê? Porque quando a gente usa o mesmo modelo repetidas vezes por meio de links, e eu não tenho um parâmetro que divida cada um, por exemplo, um pavimento, eu não consigo fazer a orçamentação da forma correta. Porque quando eu vincular as minhas composições orçamentárias àquele item específico, ele vai pegar todos os links. Um outro exemplo foi o que aconteceu nesse caso. A gente teve das edificações penais. Nós tivemos vários blocos replicados de modo a facilitar todo o processo. Mas quando eu queria extrair as quantidades de concreto das paredes de um bloco específico, eu não conseguia, porque ele pegava de todos os links. Nesse caso, o que foi necessário ser feito? Cada link foi criado um outro parâmetro, que era o parâmetro de setor, de modo que mesmo que tivesse tudo em conjunto, a gente conseguia fazer essa orçamentação separada. Por quê? Porque eu precisava seguir a minha estrutura analítica de projeto que previa essa separação. Mesma coisa acontece numa edificação que eu dei o exemplo com relação aos pavimentos. Então, usa-se links para facilitar a questão da modelagem, mas tem que estar atento à criação desses parâmetros para facilitar também o orçamento e planejamento. Senão, nós vamos ter que apelar para um outro processo de edição desse FC e criação de parâmetro por parte do orçamentista, que não é o ideal. Então, é importante estar atento a essa questão dos links dos modelos arquitetônicos. Quando a gente pega, por exemplo, projetos de infraestrutura, são projetos mais robustos, se utilizam de links para isso também, porque a gente tem diferentes projetistas, a gente tem que tomar um cuidado. Se a gente vai utilizar esse modelo federado para fazer esse orçamento, como é que a gente vai garantir que vai ter essa separação? Senão a gente pode não atender à estrutura analítica de projeto. E o último item que a gente traz nesse artigo é a questão da padronização e da parametrização adotada. Quando a gente trabalha com BIM e orçamento e planejamento em BIM, a necessidade da utilização de parâmetros é muito grande. Por quê? Porque não necessariamente tudo precisa estar visual. Podem existir parâmetros de texto que não pesam o modelo e que nos permitam fazer as extrações de quantitativos. Qual que é o problema dessa questão? É que a gente precisa precisa criar esses parâmetros de uma maneira padronizada. E quando for feita a manutenção desses parâmetros, precisa continuar com uma padronização. Uma padronização que eu falo, uma padronização de semântica, por exemplo. A gente está lidando com inteligência artificial, quando ela pega um item e corresponde exatamente àquele item. Então, por exemplo, quando a gente pega eu falei para vocês que o orçamento em BIM ele prevê um ciclo de otimização. Então, a ideia é que a cada nova revisão de projeto a gente tenha uma agilidade na extração de quantitativos. Por quê? Porque aquilo que já estava vinculado, se tiver corretamente vinculado, vai atualizar a quantidade de modo automático, desde que eu tenha feito tudo anteriormente muito bem definido. O que aconteceu nesse caso? As paredes que eu comentei com vocês, que a gente precisou diferenciar e criamos o parâmetro local de instalação para atender a base de dados orçamentária, que eu tinha paredes internas e paredes externas para a questão das formas. Como cada projetista ali, a gente tinha uma equipe de projetistas.
Definiu-se a criação do parâmetro local de instalação, mas quais seriam as opções ali dentro não foram definidas. A gente sabia que precisava de saber se a parede era interna ou externa. Mas o que aconteceu? Tivemos 2 projetistas trabalhando nesses modelos. O primeiro projetista atribuiu as opções de interna e externa, terminando com A. E o outro projetista com O, interno e externo. Por quê? Porque o parâmetro chamava local de instalação. Então, o projetista pensou local de instalação, interno e externo. A outra projetista pensou parede interna e externa. O que aconteceu? A gente não observou isso da primeira vez que a gente foi orçar, porque a gente estava orçando um único bloco. Fizemos toda a configuração de parâmetros e filtros e pensamos assim, a hora que a gente for linkar agora, usar a mesma padronização que a gente usou para pegar um outro modelo, vai ser muito rápido, porque mudou o bloco, mas os nomes continuam os mesmos, tudo vai dar certo. Quando a gente fez essa substituição do modelo, os quantitativos todos zeraram. E aí a gente foi entender justamente por conta dessa semântica diferente de um parâmetro. Então, é preciso padronizar isso, e isso a gente vai padronizar no PEB. Vai ser padronizado o padrão da construtora, o padrão do órgão responsável. Todos os parâmetros são em letra maiúscula, separados por underline, não tem espaço, não tem cedilha, não tem acento, é a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo. Precisa acontecer isso, porque senão o que acontece? Aquele ciclo de otimização não vai existir. A gente vai ter que fazer todo o processo novamente. Então, é preciso ter uma padronização dessa parametrização em tudo que for criado no BIM. O BIM requer uma padronização. Então, trouxe aqui para vocês uma experiência prática dos 5 critérios básicos que nós chegamos à conclusão de que sem esses não é possível se orçar um projeto de arquitetura em BIM. E aqui a gente traz, então, a questão da orçamentação em BIM. E aí, o que eu trouxe para vocês? Orçamento em BIM não é automático. Ele é mais assertivo, mais preciso, mais rápido, se o modelo tiver as informações corretas. Lembrando que nem tudo precisa estar modelado, mas tudo precisa estar no modelo. Ou seja, orçamento em BIM é automático, é só apertar um botão. Gente, M de BIM não é de mágico, orçamento em BIM não é automático. Ele vai ser mais assertivo e mais rápido se a gente tiver esse ciclo de otimização e atender aos critérios básicos que eu trouxe para vocês e a vários outros critérios que vai depender do tipo de projeto que vocês estiverem trabalhando. Aqui eu trouxe para vocês, não vou me ater necessariamente a isso, mas é importante entender um desafio que a gente tem atual, que é a questão da normalização vinculada à codificação. A gente tem a codificação proposta pela BNT-NBR 15965, onde tem-se a codificação de todos os elementos, de modo que essa codificação seja padronizada em todos os modelos e que seja possível entender essa codificação, ela é a mesma, esse elemento é o mesmo, independente do tipo de projeto que for ser utilizado. Nesse caso, eu trouxe um recorte aqui do quadro 2, focado na parte de materiais. Então, o ideal é que toda a modelagem seguisse esse código. O que a gente tem de desafio é quando a gente traz essa codificação associada ao orçamento. O SINAP fez um trabalho muito interessante junto à Caixa Econômica Federal, né, que é quem rege o SINAP, e eles publicaram isso nesse ano de 2024, com uma ressalva muito grande. Por quê? Porque o processo de orçamentação que a gente tem, o processo de orçamentação brasileiro e a árvore de fatores do SINAP é um processo muito complexo. A gente tem uma variação muito grande de composições e de insumos. A gente tem 3 tipos de insumos: insumos simples, compostos e com características de composição. Os insumos simples foram possíveis de serem codificados. Trouxe aqui para vocês um print de uma abraçadeira, onde o SINAP já traz qual código ela deveria ter de acordo com a codificação da NBR. Mas quando a gente traz a questão
dos insumos compostos e com características de composição, a gente não consegue fazer essa codificação até o momento. Então, a Caixa Econômica travou nesse sentido. Como atender à codificação e essa normalização da NBR se o nosso processo de orçamentação é mais complexo que isso? E aqui eu trouxe um recorte. Por exemplo, o kit porta-pronta de madeira. Por quê? Porque ele inclui marco, alisar, dobradiça e fechadura. E no mercado existe esse conjunto, existe esse item como se fosse um único produto. E aí, nesse caso, é por isso que existe esse insumo. E não faria sentido pegar esse kit e desmembrar em vários outros para a gente ter uma infinidade de códigos para cada item, sendo que no mercado, se eu for atribuir um custo, eu consigo comprar um kit porta-pronta. Então, a gente ainda tem esse desafio, né? Outro que eu trouxe aqui, por exemplo, o que eles trouxeram com relação ao insumo da porta de madeira. E faz essa diferenciação. Tem o kit de madeira, aí o que ele foi desmembrado? Em porta, em dobradiça, em fechadura, em marcos e alisares. E aí cada componente foi atribuído um código. Mas quando a gente pensa no kit porta-pronta, qual código esse kit teria? Porque quando a gente vai orçar, a maioria das vezes a gente usa o kit porta-pronta no total. Eu não vou fragmentar isso tudo, porque eu estou pegando a nível de quantidade de porta, não estou pegando um nível de insumo a nível de curva ABC, por exemplo. Então, é um desafio que a gente ainda tem nessa questão da normalização. E a primeira entrega da Caixa Econômica Federal nesse ano de 2024 foi justamente por isso. Adotou essa codificação e eles colocam a observação de que não aborda composições e nem demonstrações de uso. Justamente porque os insumos compostos e com características de composição, eles ainda estão aguardando essas definições, entendendo um pouco melhor como fazer essa representação, de modo que a gente consiga associar. Porque muito se fala sobre isso. Muito se fala assim, a gente consegue automatizar. Se tiver uma codificação correta dentro do modelo, a gente consegue associar um código de composição e rapidamente a gente vai conseguir orçar. Mas na prática não é bem assim que funciona, né? Então, mostra aí o desafio enorme que a Caixa Econômica está tendo com todos esses estudos, um estudo bastante complexo, e cabe a nós entender se de fato tem-se essa necessidade de fazer essa correlação direta com essa codificação e com a orçamentação. Do meu ponto de vista, ainda precisa ser utilizada a visão crítica do orçamentista para que tudo isso seja trabalhado e escolhido da forma correta, senão a gente vai começar a ter infinitos profissionais que não têm aptidão suficiente para orçar, fazendo simplesmente essa conexão de código com composição, sem entender de fato se aquilo está correto ou não. Mas fica aí essa questão, nós precisamos atender à normalização e codificação, e o SINAP começou a atender esse processo, mas está em definição ainda tudo isso que eu comentei com vocês. Trouxe aqui para vocês uma outra questão, a experiência que eu tive com órgãos públicos. Não vou mencionar quais foram, mas só uma comparação para vocês entenderem um pouco. Tive a oportunidade de trabalhar com 2 órgãos públicos diferentes nesse comparativo. E é interessante por quê? Porque no órgão a gente tinha o que foi desenvolvido, né? O que eu participei? Projetos, orçamentos e especificações técnicas, e no órgão B, documento de apoio técnico. Desenvolvimento de um documento de apoio técnico. O que foi percebido nesse processo? No órgão a mentalidade BIM estava em desenvolvimento. Então, muito foi necessário se trabalhar essa questão de conceitos BIM, de entender o que era, onde a gente queria chegar, quais que eram as necessidades das informações. Muitas das vezes havia uma entrega que eles não entendiam um pouco sobre isso, porque o que é, o que não é, qual que é a necessidade, qual que não é. Já no órgão B, como já estava em desenvolvimento um documento de apoio técnico, essa mentalidade BIM já estava um pouco mais desenvolvida. Então, já sabiam um pouco mais do que precisavam, mas ainda estavam em desenvolvimento também. Importante falar que a gente não avaliou a maturidade BIM
nem nada do tipo, é uma percepção pessoal. E com relação à questão de qual que era o foco, no órgão A a gente tinha um foco no modelo geométrico e nos entregáveis em PDF e quantitativos em planilhas eletrônicas. Já no órgão B, ele estava focando muito mais no treinamento para identificar os parâmetros de informação contidos no modelo, para depois pensar no produto. Por que eu trouxe isso para vocês? Para entender que, apesar de ser órgão público, o BIM está em desenvolvimento em níveis diferentes em cada cadeia, justamente porque depende dos envolvidos, depende da motivação, depende da utilização, para que se entenda aonde se quer chegar com o BIM e o que precisa ser feito. E essa minha percepção, enquanto participante desses dois órgãos que eu trouxe, foi justamente essa. O nível de mentalidade BIM ali, não estou atribuindo a maturidade, mas uma mentalidade BIM que também é necessária, trouxe essa necessidade e mostrou a diferença que se tinha em termos de entendimento do que precisaria ser recebido, do que precisaria ser entregue. Então fica aí uma provocação, de modo que nós, enquanto profissionais da área de BIM, entusiastas do BIM, pensemos em trabalhar essa mentalidade BIM, porque o BIM requer pessoas, processos e tecnologia. E pessoas é algo que, do meu ponto de vista, pode ser um pouco mais trabalhoso do que os demais para a gente conseguir implementar o BIM de fato. Uma outra parceria que eu estou tendo o prazer de estar imersa é na implementação do processo BIM na Prefeitura Municipal de Uberlândia. Eu faço parte do time de consultores da empresa Hello BIM. Então, a Menton entrou nesse processo de consultoria na área de orçamento e planejamento em BIM para os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Foi um projeto que foi lançado agora no ano de 2024, que ainda está em andamento. O que eu posso compartilhar com vocês até então desse processo é que nós estamos trabalhando na mudança de mentalidade dos servidores, justamente porque eu comentei com vocês por essa experiência anterior que eu tive e por todos os outros consultores, a gente viu a necessidade de mudar a mentalidade dos servidores, senão não faria sentido tentar implementar algo que para eles não visse uma diferença, né? Os servidores estão tendo aulas de modelagem com nível de aprofundamento variado, de acordo com a função. Então, se a gente tem uma secretaria focada na parte de projetos, de fato, eles estão tendo aulas de modelagem mais aprofundadas. Mas as secretarias voltadas para a parte de orçamento estão tendo também aula de modelagem a um nível mais superficial, mas precisam entender esse processo. E uma coisa que a gente bate muito na tecla é a necessidade de auditar o modelo e entender se as informações estão coerentes. O DENIT está trabalhando muito essa questão de contratação BIM, né? O que exigir, como exigir. E é importante que as pessoas que estão do outro lado e vão receber entendam se aquilo que está sendo entregue realmente é BIM. Hoje a gente ainda tem um pouco de dificuldade nesse conceito no mercado. As pessoas falam que trabalham com BIM e a gente vai ver, não tem parametrização, não tem uma série de coisas que deveriam conter o modelo. Então, o que a gente trabalha muito com os servidores é não só focar na modelagem, mas entender o que está contido ali, auditar, saber se está certo, se não está, o que está faltando, para entender se aquelas entregas realmente fizeram sentido e se foram de fato em BIM e se vão possibilitar todos os outros produtos que se esperam. E aí vou compartilhar com vocês aqui também a minha visão sobre orçamentos privados, de acordo com a minha atuação enquanto profissional da área. A cultura do BIM ainda está sendo disseminada nos orçamentos privados, como a gente tem estratégia BIM-BR que está focando nos órgãos públicos. Os órgãos privados, eles estão sendo, vamos dizer, trabalhados aos poucos, né, para a implementação dessa
cultura do BIM, mas é algo que tem que partir deles nesse caso, né? Vejo muito o BIM utilizado para compatibilização, mas sem preocupação com as camadas de materiais, com a forma de execução da construção, etc. Então, a parte de compatibilização eu já vejo bastante avançada, mas parando ali. Ninguém está pensando muito ainda no orçamentista e no planejador. Muitos projetistas de arquitetura utilizando o CAD. Então, a realidade é que existem empresas focadas só em modelagem BIM para pegar esses projetos em CAD e transformar em BIM, principalmente a parte de arquitetura. E vejo os projetos de engenharia um pouco mais avançados no sentido de que quando eles utilizam softwares próprios, esses softwares já exportam IFC. Então, a gente tem softwares no mercado de engenharia que já fazem essa exportação, eu diria que a maioria deles. A questão é que nem sempre essa exportação IFC traz informações completas que permitam o levantamento de quantitativos precisos unicamente pelo IFC. É o que eu comentei. Como ainda está sendo implementada a cultura, o IFC está muito focado para compatibilização e consegue resolver os problemas. Mas quando a gente precisa de mais informações ali dentro para orçar, a gente ainda tem muita coisa a desejar nesse sentido. Trouxe aqui um exemplo para vocês da questão da modelagem de parede, sistema ou cebola. Não que isso não aconteça no âmbito privado, no âmbito público, pessoal. Mas o que eu trago aqui para vocês são dilemas diários que a gente vive. E essa questão do sistema, da parede sistema ou parede cebola, por se tratar de um órgão privado, ela está alinhada à preferência do projetista, ao tempo de modelagem, se eu gasto mais tempo fazendo tal sistema ou se eu faço outro. Mas e o orçamento? Será que está sendo pensado em qual modelo faz mais sentido para o orçamento? E aí não existe um modelo certo ou errado, existe aquilo que a gente precisa entender qual que é o meu uso e para que eu vou fazer essa utilização desse modelo. Se eu estou trabalhando com orçamento preliminar, não tenho necessidade de pensar numa modelagem executiva a nível cebola. Mas se eu já estou trabalhando no orçamento executivo, se eu já quero fazer uma simulação construtiva, focar exatamente em quais etapas eu vou executar, ter um orçamento detalhado conforme eu vou executar, eu preciso conter essas informações. E aí, se eu vou ter um reboco chegando somente até a altura do forro, uma parede sistema não vai me permitir fazer isso. Então, eu vou ter que trabalhar com uma parede cebola. E aí é onde que entra essas questões. Dá mais tempo, gasta mais tempo de modelagem, mas vai atender o orçamento. Então, quem vai pagar essa conta de um maior processo de modelagem? Ou o orçamentista precisaria pegar o modelo e editar essas informações, que não é o ideal, né? Uma outra questão é o desponto de alvenaria com estrutura, que é algo que para o orçamento faz uma diferença enorme. Quanto maior a edificação, maior ainda essa diferença e maior ainda esse impacto. E aí, se a gente for pensar em termos de modelagem executiva de arquitetura, ela deveria ser feita apenas após o IFC estrutural para permitir esse desconto? Eu trouxe aqui para vocês a questão do ArchiCAD e do Revit. Não sou uma expert em modelagem, mas fui atrás para entender um pouco sobre isso. O ArchiCAD, quando você imputa o IFC e sobrepõe na arquitetura, você consegue elencar a ordem de prioridades dos materiais, de modo que você fala para ele, onde tiver concreto, o concreto se sobressai, você vai subtrair a alvenaria. Então, ele faz de uma forma mais rápida essa extração. No Revit, se não for feita a utilização de um plugin ou de alguma programação, precisa ser feita a modelagem separadamente, de modo que aquela parede vai iniciar de um pilar a outro e vai finalizar na minha viga. Mas isso faz diferença para o meu orçamento. Só que, vamos pensar, eu estou pensando só na alvenaria, mas o meu chapisco, reboco, pintura, ele tem que englobar elementos de alvenaria e elementos estruturais. Por isso que eu trouxe a questão de parede sistema ou parede cebola. Então, é preciso pensar nisso. Quando a gente trabalha com orçamento tradicional, a gente faz o desconto ali na planilha do Excel. Então, é uma outra coisa que a gente tem um dilema muito grande nos orçamentos privados,
principalmente onde a gente trabalha muito com a questão de edificações multifamiliares, até unifamiliares, mas quando a gente pensa em multifamiliares, o impacto do não desconto é muito grande, né? Trouxe aqui para vocês uma outra questão, que é a interoperabilidade, algo que na teoria precisaria acontecer e precisaria estar tudo 100%, mas na prática a gente ainda não tem. Trouxe aqui um exemplo para vocês de um modelo IFC de estrutura. Esse aqui é um print do software Usbeam Viewer. E o que eu trouxe para vocês verem? Esse primeiro print foi uma exportação default do software de estrutura, onde foi lá, arquivo, exportar IFC. Pronto, não teve uma edição de propriedades nem nada do tipo. Quando a gente pegou essa informação dessa forma, até selecionei aqui a parte de propriedades, a gente só tinha taxa de armadura 0,22%. Não tinha mais informações nesse sentido. Quando dentro do próprio software autoral fez-se uma exportação de forma a colocar mais informações de extração de quantidades ali, seguindo um passo a passo, a gente já começou a ter o que a gente chama de itens associados, que no caso o software de estrutura utilizado foi o Eberic da AutoQI. Então, criou-se esses parâmetros aqui dentro, chamados de itens associados, onde apareceram, de fato, as armaduras. Em formas de quilos, apareceu essas armaduras aqui dentro, e anteriormente a gente só tinha uma taxa. Então, isso pelo simples fato de escolher uma forma de exportação correta. Aqui eu trouxe a questão do Revit. Então, quando a gente pega o mesmo modelo aqui no Revit, abrindo aquele IFC já exportado da forma correta, aqui a gente consegue ler a mesma informação da armadura. Peguei esse mesmo IFC e fui ver a forma que estava lendo dentro do OrçaBIM, OrçaFácil, que é um plugin que trabalha dentro do Revit. Quando eu peguei essas informações, eu não consegui levantar essas quantidades da forma usual em que se espera que seja feito um orçamento em BIM. Quando eu selecionei o quadro estrutural, que era a categoria das vigas, e fui pegar todo o aço de 10 milímetros, ele me retornou 2 vigas apenas, que foram essas 2 vigas aqui que eu trouxe na seleção. Quando eu peguei a parte de concreto, ele já conseguiu pegar todas as minhas vigas aqui e pegou todos os meus elementos de concreto. Por quê? Porque o concreto não veio como um parâmetro de item associado. O concreto já estava dentro do IFC de modo nativo. Então, o OrçaBIM teve esse problema de leitura por questão de interoperabilidade. Foi feito o projeto em uma outra empresa, e quando a gente fez o input do IFC, apesar de saber que essa informação está contida, porque eu vi no Usbeam que ela está ali, o meu software de orçamento não foi capaz de fazer a extração de armação. Quando eu trouxe o mesmo modelo para o Kvisos, que é da mesma empresa do Eberic, eu já tenho aquelas mesmas informações contidas no meu modelo de visualização BIM, e aqui eu já consigo extrair as quantidades. Então, nesse caso, eu extraí as quantidades de onde existia aço de 10 milímetros em toda a minha obra. E naquele caso em que o OrçaBIM me retornou somente essas 2 vigas circulares, esse Kvisos aqui me retornou todas essas vigas. Por quê? Porque a gente não teve um problema de interoperabilidade. Estamos falando de softwares do mesmo fabricante. Quando eu peguei a parte de concreto, ele já me pegou exatamente os mesmos itens que foram pegos no OrçaBIM, mas lá eu tive um volume de 40 metros cúbicos e aqui eu tive de 39,78. Vamos entender que foi uma questão de arredondamento e de leitura, mas a parte de concreto a gente já consegue ter uma assertividade maior comparada com a questão da armadura. Então, eu trouxe para vocês essa questão da interoperabilidade justamente para que seja entendido de fato o que a gente está vivenciando, né? E quais são os desafios que a gente tem por aí.
E aí, conto para vocês. Infelizmente, eu não consegui orçar nenhum projeto 100% em BIM ainda. Muitas das vezes relacionada a essa questão que eu comentei com vocês, dos problemas dos softwares escolhidos para utilizar e dessas questões de informações que a gente sabe que está no modelo, mas quando eu vou extrair as quantidades, elas não vêm da forma correta. Então, aqui eu trago o resumo de lições aprendidas. Entender o mínimo de modelagem para que se possa exigir e auditar o modelo. Saber exportar, editar as propriedades do FC, caso não tenha acesso ao projetista ou ao modelo nativo, desde que regulamentada a propriedade intelectual. Escolher quais softwares eu vou utilizar e debater realmente essa questão do Open BIM, que no meu ponto de vista ainda é um desafio muito grande. E aí, gente, se não der para orçar em BIM tudo aquilo ali, a gente precisa mesclar as formas de levantar o quantitativo se for necessário. Inclusive usando fórmulas com outros parâmetros ou até mesmo manual. Eu não posso esperar ter todos os projetos em BIM para começar a orçar em BIM. Posso orçar arquitetura e sinalizar a estrutura, ainda estou pensando manualmente, até a gente trabalhar de fato com toda essa evolução. Mas não justifica não querer orçar em BIM. A gente tem que começar de algum lugar. Entender qual o objetivo do modelo e do orçamento, para que eu, orçamentista, possa exigir o nível de detalhamento do meu modelo. E, além dos 5 critérios básicos citados no artigo que eu já comentei, conhecimentos imprescindíveis de um orçamentista para as demais etapas de um orçamento, que não é somente levantamento de quantitativos, ou seja, o BIM nada invalidou tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa de todos os conhecimentos intrínsecos a um orçamentista. O que a gente precisa fazer é ampliar a nossa rede de conhecimento agora. Acredito eu que estamos aquém ainda do esperado pela estratégia BIM-BR até os dias atuais, focado na parte de orçamento. Ainda temos muitos desafios a ser superados, como eu comentei com vocês, e eles só vão ser superados com capacitação, com fóruns, com discussões e com o desenvolvimento dessas plataformas e softwares. Obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído um pouco mais para o desenvolvimento do conhecimento de vocês na área de orçamentação em BIM. Fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.